Sabe, tem dias que a gente acorda e o sol parece que entra diferente pela janela. Traz uma paz que nem palavra explica direito. Hoje é um desses dias. O cheirinho do meu café, o canto dos passarinhos aqui no meu quintal é uma bênção, uma verdadeira bênção que aprendi a dar valor como se fosse ouro. Mas nem sempre foi assim. Ah, meus queridos, se essas paredes falassem, se o vento pudesse sussurrar as histórias que já vivi, tem um pedaço da minha vida que por muitos anos ficou guardado num cantinho escuro da memória, quase como um livro que a gente tem medo de abrir. Mas hoje, olhando para trás, com a serenidade que só o tempo traz, sinto que preciso contar. Não por mim, que já fiz as pazes com o meu passado, mas talvez por quem precise ouvir que sempre, sempre há uma fresta por onde a luz pode entrar. Este ar fresco que sinto no rosto agora, essa liberdade de simplesmente ser. Parece até um sonho distante daquela Antônia moça, quase menina, que viveu tanto tempo num ar rarefeito, pesado, sabe? Feche os olhos por um instante. Imagine um passarinho que nasceu numa gaiola tão grande, tão adornada, que ele nem sabia que era gaiola. Pensava que o mundo era aquilo ali, que aqueles limites eram a proteção de Deus. Assim eu me sentia. Hoje o cheiro do café fresco me lembra o início de um dia de possibilidades. A terra molhada do meu jardim me conecta com a vida que pulsa. O barulho das crianças brincando na rua de baixo é a melodia da esperança. São sensações que antes eram abafadas por um silêncio imposto, por um medo constante que fazia meu estômago revirar e meu coração bater descompassado. Aquele medo era como uma sombra, sempre ali, mesmo nos dias de sol. Ele tinha cheiro de mofo, gosto de fel e o som do ranger de dentes contido para não chorar. Lembro-me das minhas mãos, que hoje cuidam com carinho dessas roseiras, como eram naquele tempo. Estavam sempre geladas, mesmo no calor de Campinas. Suavam frio antes de cada culto, antes de cada palavra que ele dirigia a mim em casa, com aquela voz que no púlpito era mel, mas entre quatro paredes se tornava lâmina. Os nós dos meus dedos eram tensos, a pele repuxada, como se eu estivesse o tempo todo me agarrando a alguma coisa para não desabar. E, muitas vezes, eu desabava por dentro, no silêncio do meu quarto, com o travesseiro abafando os soluços para que as crianças não ouvissem. Que contraste com a leveza que sinto hoje ao amassar um pão, ao bordar um paninho de prato para meus netos. É uma diferença que vai da noite para o dia, do inverno rigoroso para a primavera mais florida. Os sons também mudaram. Antes, o ranger da porta de casa no fim da tarde era um prenúncio de angústia. O barulho dos seus passos no corredor gelava minha espinha. Qualquer tom de voz mais alto me fazia encolher. Agora, o portãozinho aqui de casa batendo me avisa que um neto chegou, que a vida continua, que o amor se multiplica. Os únicos sermões que ouço são os conselhos carinhosos dos meus filhos, as broncas doces dos netos quando esqueço de tomar um remédio. E a voz mais importante é essa aqui, a minha, que aprendeu a se ouvir, a se respeitar. Uma voz que antes era um sussurro medroso e que hoje, mesmo baixinha, tem a firmeza de quem sabe o seu valor. O passado, ele não some, não. Fica lá, como um álbum de fotografias antigas, algumas desbotadas, outras com as bordas rasgadas. Mas hoje eu posso olhar para essas fotos sem que a dor me paralise. Posso até ver naquela jovem assustada que eu fui uma força que nem ela mesma sabia que tinha. Uma sementinha de esperança que, mesmo soterrada por tanto sofrimento, teimou em não morrer. E é dessa sementinha, dessa jornada da escuridão para a luz, que eu quero falar. Uma jornada que começou com um sonho de menina e que me levou por caminhos que eu jamais poderia imaginar. Caminhos que, no fim, me trouxeram até este café da manhã, neste dia de sol, com o coração agradecido. É uma longa história, mas uma história que precisa ser contada, nem que seja para que outras sementinhas por aí encontrem força para romper a terra dura. Eu era uma moça simples, criada no interior, numa Campinas que ainda guardava ares de cidade pequena, onde quase todo mundo se conhecia, principalmente dentro da nossa comunidade religiosa. Meu pai era um homem trabalhador. Minha mãe
Uma mulher de fé inabalável, dessas que ensinam o caminho da igreja desde o berço. E eu absorvi tudo aquilo com a pureza de quem acredita no bem, na bondade inerente das pessoas, principalmente daquelas que se diziam servos de Deus. Sonhava, como toda menina da minha época, em construir uma família abençoada, em ter um marido que fosse meu companheiro, meu esteio. Lembro-me de folhear revistas com vestidos de noiva, imaginando o dia em que subiria ao altar, sentindo aquele frio na barriga gostoso, de pura expectativa. Meus sonhos eram pintados com as cores da ingenuidade. Um lar cheio de filhos, com cheiro de bolo assando no forno e a certeza de um amor tranquilo, guiado pelos preceitos da nossa fé. A vida era um campo aberto e eu me sentia pronta para florescer. Ezequiel surgiu como um anjo anunciador, um mensageiro dos céus. Ele era um pregador itinerante, mais velho alguns anos, e chegou à nossa igreja com uma eloquência que arrebatava. A voz dele era como um trovão suave, que enchia o templo e tocava fundo no coração dos fiéis. Falava de amor, de redenção, de um Deus misericordioso, e os olhos brilhavam com um fervor que parecia divino. Eu, com meus 16 para 17 anos, me encantei. Não era só a beleza das palavras, mas a aura de santidade que ele projetava. Ele era respeitado, admirado por todos. Quando seus olhos pousaram em mim, senti como se tivesse sido escolhida. Ele começou a me cortejar com uma delicadeza calculada, com palavras doces, bilhetes com versículos bíblicos que falavam de união e propósito divino. Parecia um príncipe encantado saído das histórias que minha mãe contava. Lembro-me dos nossos primeiros encontros, sempre acompanhados por alguém da família, como era o costume. Ele falava dos seus planos de dedicar a vida à obra de Deus, de como precisava de uma esposa que fosse seu suporte, sua auxiliadora idônea, e eu me encaixava nesse papel como uma luva. Olhando para trás, vejo os primeiros sinais, tão sutis que se perderam na minha admiração cega. Ele demonstrava um certo ciúme da minha família, dos meus poucos amigos. Fazia comentários sobre como uma mulher de Deus deveria se portar, se vestir, com quem deveria andar. Mas tudo era dito com tanta suavidade, com tanto verniz de zelo espiritual, que eu interpretava como cuidado, como preocupação de um homem que já via em mim sua futura esposa. Lembro de um dia em que eu ri alto de uma piada que meu irmão contou, e Ezequiel me olhou com uma reprovação tão sutil, um erguer de sobrancelhas quase imperceptível, que me fez sentir vergonha da minha própria alegria espontânea. Uma serva do Senhor deve ser discreta em suas manifestações, Antônia. A alegria do crente está no espírito, não em exibições mundanas. Ele disse depois em particular, com aquela voz mansa que mais tarde aprenderia a temer. Pequenas coisas, sabe? Um jeito de controlar minhas conversas, um interesse excessivo nos meus horários, nas minhas companhias. Mas eu, mergulhada na fantasia do amor idealizado, via apenas um homem sério, comprometido com os bons costumes. A verdade é que eu não tinha nenhuma experiência de vida, nenhuma malícia para perceber a teia que começava a ser tecida ao meu redor. Era como se eu estivesse encantada por uma serpente, mesmerizada pelo brilho de suas escamas, sem perceber o perigo que se aproximava. Casei-me aos 17 anos, com o coração cheio de esperança e a alma entregue, acreditando que estava entrando no paraíso. Mal sabia eu que as portas que se fechavam atrás de mim eram as de uma prisão disfarçada de lar. Os primeiros meses de casada foram confusos. Aquele homem eloquente e gentil que me cortejou começou a se transformar, sutilmente no início, depois de forma mais clara e dolorosa. A transição foi como um entardecer lento, onde a luz do sol vai dando lugar a sombras cada vez mais longas, até que a escuridão toma conta de tudo. Aquele brilho nos olhos dele que eu tanto admirava começou a parecer mais com o brilho frio do aço. A voz que me encantava no púlpito em casa ganhava um tom ríspido, imperativo. Antônia, a comida está fria. Antônia, por que essa casa não está impecável? Antônia, uma esposa submissa não questiona, obedece.
Eram frases ditas com uma calma assustadora, como se fossem verdades bíblicas inquestionáveis. E eu, ainda tão jovem, tão moldada pela ideia de que o marido era o sacerdote do lar, comecei a me encolher. O controle se instalou aos poucos, como uma era que vai subindo pela parede, imperceptível no começo, até que sufoca a planta original. Primeiro, foram minhas amizades. Aquela sua amiga fala demais, Antônia. Não é boa companhia para uma mulher casada com um homem de Deus. Depois, minhas visitas à minha família. Sua mãe te influencia de forma negativa. Você precisa se desligar um pouco do passado para se dedicar inteiramente ao seu marido e ao seu lar. Ele me isolou metodicamente. As idas à igreja, que antes eram um prazer, tornaram-se um tormento. Eu o via lá no altar, falando de amor e compaixão, enquanto meu coração sangrava com as palavras duras que ele me dirigia em casa. Sentia-me uma hipócrita, aplaudindo o homem que me feria. E a angústia começou a fincar raízes profundas na minha alma. Um nó permanente na garganta, uma tristeza que não tinha nome, mas que pesava toneladas. Meus conflitos internos eram um turbilhão. De um lado, os ensinamentos da igreja, a voz da minha mãe ecoando na minha cabeça: honra teu marido. A mulher sábia edifica o lar. Do outro, a realidade dolorosa do meu dia a dia. Será que eu era o problema? Será que eu não era boa esposa o suficiente? Ezequiel era mestre em me fazer acreditar nisso. Você é muito sensível, Antônia. Você interpreta tudo errado. Se eu sou duro com você é para o seu próprio bem, para te moldar segundo a vontade de Deus. E eu, desesperada por aprovação, por um pingo de afeto, me esforçava ainda mais. Tentava adivinhar seus pensamentos, antecipar seus desejos, anular a mim mesma para caber no molde que ele havia criado para mim. Comecei a ter dores de cabeça constantes. O sono se tornou meu refúgio e meu inimigo, porque muitas vezes eu acordava assustada, com o coração aos pulos, sem nem saber o porquê. Meu sorriso, antes tão fácil, foi se apagando. Lembro-me de me olhar no espelho e não me reconhecer. O brilho nos meus olhos tinha sumido, dando lugar a uma opacidade funda, cansada. Via ali uma mulher que parecia carregar o peso do mundo nas costas. Aos poucos, a alegria de viver foi sendo substituída por uma resignação amarga. Eu tentava racionalizar, me convencer de que aquilo era uma prova, de que Deus estava me testando. Apegava a minha fé como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Rezava fervorosamente, pedindo a Deus que mudasse o coração de Ezequiel ou que me desse forças para suportar. Mas no fundo, uma vozinha me dizia que aquilo não podia ser o plano de Deus. Um Deus de amor não permitiria tanto sofrimento em nome dele. Essa vozinha era pequena, quase inaudível no meio do barulho das minhas culpas e dos discursos inflamados de Ezequiel, mas ela estava lá, resistindo. O impacto no meu bem-estar foi devastador, como uma praga silenciosa que vai minando a saúde da planta de dentro para fora. E eu ainda nem imaginava os longos anos de escuridão que viriam pela frente. 22 anos. 22 longos anos eu vivi sob o teto de Ezequiel, tentando ser a esposa que ele e a igreja esperavam que eu fosse. Tivemos 3 filhos nesse período. Mateus, meu primogênito, um rapazinho que cresceu observando tudo com olhos assustados. Lucas, o do meio, mais expansivo, mas que também aprendera a pisar em ovos. E a caçula, minha doce Lúcia, a florzinha que desabrochou num jardim espinhoso. Eles eram minha única alegria, meu único motivo para continuar respirando naquele ambiente opressor. Aquele ano, Mateus já estava com seus 16 anos, um rapaz feito, mas com uma tristeza nos olhos que cortava minha alma. O evento, que rasgou de vez o véu da minha conformidade, que me fez encarar o abismo onde eu estava, aconteceu num domingo, um daqueles domingos típicos da nossa rotina. Pela manhã, na igreja, Ezequiel pregou com um fervor que parecia ainda mais intenso que o habitual. O tema era disciplina e submissão no lar, pilares da família cristã. Cada palavra que ele proferia era como um prego sendo cravado na minha alma. Ele olhava para a congregação, mas parecia que seus olhos fuzilavam diretamente a mim.
Falava da mulher virtuosa que teme ao Senhor e obedece ao seu marido em tudo, da correção como prova de amor, da necessidade de extirpar a rebeldia do coração feminino. A igreja toda ouvia em silêncio reverente, muitos balançando a cabeça em concordância. Eu me encolhia no banco, sentindo o peso do julgamento de toda aquela gente, embora eles não soubessem da missa a metade. O ar dentro do templo parecia pesado, quase irrespirável para mim. Lembro do calor abafado daquele dia, o suor escorrendo pelas minhas costas, misturado a um frio interno que não me abandonava. Ao chegarmos em casa, o clima já estava tenso. Qualquer coisinha, eu sabia, poderia ser o estopim. E foi. Eu havia me esquecido de colocar a toalha de mesa que ele gostava, uma branca engomada, que ele dizia ser a toalha da decência. Havia colocado uma mais simples, florida, que eu achava mais alegre. Uma tolice, eu sei, mas para ele era um ato de desafio. Antônia, ele começou com aquela calma aterradora que precedia a tempestade. Quantas vezes eu já te disse que esta casa precisa refletir a ordem e a santidade que eu prego? Você insiste em me provocar com sua desatenção, com sua teimosia? Eu tentei me justificar, dizer que foi um esquecimento, mas ele não me ouviu. Seus olhos, antes frios, agora chispavam uma fúria contida. Ele me agarrou pelo braço, com uma força que me fez gemer de dor, e me arrastou para o nosso quarto. Os meninos estavam na sala, fingindo que não ouviam, mas eu sabia que seus corações estavam tão apertados quanto o meu. Você precisa aprender, Antônia. Ele sibilou, o rosto próximo ao meu, o hálito com cheiro de comida requentada do almoço. Precisa aprender o que é submissão. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido, como a igreja é a Cristo. E então veio a correção, como ele chamava. Não eram socos ou pontapés que deixassem marcas visíveis para o mundo ver, não. Ele era mais sutil, mais cruel em sua precisão. Eram apertões fortes nos braços, que deixariam manchas roxas escondidas sob as mangas compridas das minhas blusas. Eram palavras cortantes, sussurradas com ódio, que feriam mais do que qualquer tapa. Você é inútil. Você não serve para nada. Sem mim, você não seria ninguém. Cada frase era uma chibatada na minha autoestima já tão combalida. Eu não chorei na frente dele. Aprendi a engolir as lágrimas, a transformar a dor em uma pedra no peito. Mas por dentro, eu estava em pedaços. Quando ele finalmente me soltou, com um último olhar de desprezo, eu fiquei ali, encostada na parede, tremendo, sentindo a queimação na pele e a humilhação que me corroía por dentro. O quarto, antes um refúgio, agora parecia uma câmara de tortura. O cheiro de lavanda dos lençóis, que eu mesma havia trocado naquela manhã, parecia ironicamente doce demais para tanta amargura. Naquela tarde, o sol lá fora brilhava forte, mas dentro de mim era a noite mais escura que eu já tinha vivido. Assim que a porta do quarto se fechou e o som dos passos firmes de Ezequiel se afastou pelo corredor, foi como se uma represa se rompesse dentro de mim. O choque não era pela correção em si. Infelizmente, aquela não tinha sido a primeira vez, nem seria a última, se eu não fizesse nada. Mas a intensidade daquele dia, a forma como o sermão público pareceu um prelúdio direto para a punição privada, isso sim me atingiu de uma maneira diferente. Era como se ele estivesse se sentindo ainda mais poderoso, mais justificado em seus atos, depois de receber os améns da congregação. E essa constatação me encheu de um pavor gelado, um medo que se alojou no meu estômago como uma bola de chumbo. Eu me encolhi na cama, abraçando os joelhos, e o tremor que ele havia iniciado com seus apertões agora vinha de dentro, incontrolável. Meu primeiro pensamento, ou melhor, sentimento, foi uma confusão avassaladora. Como podia um homem que falava tão lindamente de Deus ser capaz de tanta crueldade? Onde estava o Deus de amor e misericórdia que ele pregava? Será que esse Deus compactuava com aquilo? E se compactuava, que Deus era esse? Eram perguntas que rodopiavam na minha cabeça como um carrossel desgovernado. Por anos, eu tentei conciliar essas duas faces de Ezequiel.
o líder espiritual carismático e o tirano doméstico. Tentava me convencer de que a falha era minha, que eu não estava sendo uma boa cristã, uma boa esposa, que se eu fosse mais obediente, mais silenciosa, mais perfeita, ele mudaria. Mas naquela tarde, a venda que eu mesma tinha colocado nos meus olhos pareceu escorregar um pouco. A dúvida, antes uma fagulha tímida, começou a crescer, a se transformar numa chama incômoda. Não, Antônia, não é culpa sua. Uma vozinha sussurrou dentro de mim, mais forte do que antes. Isso não é amor. Isso não é correção divina. Isso é maldade. Pura e simples maldade. Mas logo em seguida, o medo e a culpa, velhos conhecidos, voltavam com força total. E se ele estiver certo? E se eu estiver sendo rebelde? E se Deus me castigar por esses pensamentos? Eu me sentia presa num labirinto de emoções contraditórias. A vergonha me consumia. Vergonha de mim, da minha fraqueza, da minha incapacidade de mudar a situação. Vergonha de ter permitido que aquilo acontecesse por tanto tempo. Vergonha pelos meus filhos, que testemunhavam, mesmo que silenciosamente, o inferno em que vivíamos. Lembro-me de olhar para as minhas mãos, para as marcas arroxeadas que já começavam a surgir nos meus braços, e sentir uma náusea profunda. Não eram apenas marcas na pele, eram marcas na alma, feridas que pareciam que nunca cicatrizariam. Eu queria gritar, queria quebrar alguma coisa, queria fugir dali, mas o medo me paralisava. Medo do que Ezequiel faria se eu o desafiasse abertamente. Medo de não ter para onde ir, de não saber como sustentar meus filhos. Medo do julgamento da igreja, da sociedade. Quem acreditaria em mim? Ele era o homem de Deus, respeitado por todos. Eu seria apenas a esposa louca, desequilibrada, ingrata. A narrativa dele seria sempre mais forte que a minha, e essa impotência era esmagadora. Pensei nos meus filhos, em Mateus, com seu olhar tão triste e revoltado, em Lucas, que tentava mascarar o medo com uma falsa alegria, em Lúcia, tão pequena, tão inocente, crescendo naquele ambiente tóxico. Por eles, eu precisava encontrar uma saída. Mas como? Eu me sentia tão pequena, tão insignificante diante da figura imponente e controladora de Ezequiel. Era Davi contra Golias, mas eu não tinha nenhuma pedra na minha sacola. Apenas lágrimas e um coração em frangalhos. Naquela tarde, a esperança parecia uma palavra vazia, um sonho distante que eu não ousava mais sonhar. A única certeza que eu tinha era a da minha dor. Uma dor tão profunda que parecia não ter fim. E a solidão? A solidão era minha companheira mais constante. Mesmo rodeada de gente na igreja, mesmo com meus filhos por perto. Era uma solidão que ecoava no vazio do meu ser. Um grito silencioso por socorro que ninguém parecia ouvir. Ou será que alguém, em algum lugar, poderia me escutar? No dia seguinte, a segunda-feira, amanheceu cinzenta, como se o tempo espelhasse o estado da minha alma. Levantei-me mecanicamente, com o corpo dolorido e a mente ainda atordoada pelos acontecimentos da véspera. Tentei disfarçar as marcas nos braços com uma blusa de mangas compridas, apesar do calor que já se anunciava. O café da manhã foi silencioso, como sempre. Ezequiel agia como se nada tivesse acontecido, lendo seu jornal com uma expressão impassível. Os meninos comiam com os olhos baixos, evitando qualquer contato visual. Essa normalidade forçada era quase mais dolorosa do que a própria agressão. Era como se minha dor, meu sofrimento, fossem invisíveis, insignificantes. Eu tinha aula na escola dominical naquele dia, à tarde. Na verdade, eu ajudava a professora Ana Clara com as crianças menores. Era uma das poucas atividades que Ezequiel ainda me permitia, talvez por considerar que reforçava a imagem de família cristã exemplar. Pensar em encontrar Ana Clara me trouxe um misto de ansiedade e uma fagulha tênue de, não sei se esperança, mas talvez uma necessidade desesperada de conexão. Ana Clara era diferente. Ela tinha um olhar doce, mas ao mesmo tempo perspicaz. E uma fé que me parecia mais genuína, mais baseada na compaixão do que no julgamento. Eu sempre me sentia um pouco mais leve perto dela, embora nunca tivesse tido coragem de desabafar sobre minha vida. Como poderia?
Confessar a verdade seria como admitir meu fracasso, a ruína do meu casamento abençoado. Durante a aula com as crianças, tentei manter a compostura. Cantei as musiquinhas, contei a historinha bíblica com um sorriso forçado no rosto, mas sentia o olhar de Ana Clara sobre mim de vez em quando. Um olhar que não era de curiosidade, mas de preocupação. Eu estava mais quieta que o normal. Meus gestos eram mais contidos e eu evitava levantar muito os braços. No final da aula, enquanto as crianças saíam alvoroçadas, Ana Clara se aproximou de mim com seu jeito suave. Antônia, você está bem? Parece um pouco abatida hoje. A pergunta simples, dita com tanta gentileza, quase me desmontou. Senti um nó se formar na garganta. E as lágrimas que eu havia segurado por tanto tempo ameaçaram transbordar. Estou bem, Clarinha. Só um pouco cansada, respondi, tentando forçar um sorriso que não convenceu nem a mim mesma. Ela não insistiu de imediato, mas continuou ali, arrumando uns papéis sobre a mesa, como se me desse tempo. Então, num gesto quase casual, ela tocou levemente meu braço, bem no lugar onde uma das marcas roxas estava mais evidente, escondida sob a manga fina da blusa. Eu recuei instintivamente, e ela me olhou nos olhos, desta vez com uma tristeza profunda no seu semblante. Antônia, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Se precisar conversar, se algo estiver acontecendo, saiba que pode confiar em mim. De verdade, aquelas palavras, ditas com tanta sinceridade, abriram uma pequena fresta na muralha de medo e vergonha que eu havia construído ao meu redor. Olhei para ela, para aquele rosto sereno e compassivo, e pela primeira vez em muitos anos senti que talvez não estivesse completamente sozinha. Ainda assim, o medo era um gigante. Confessar a verdade a alguém de dentro da igreja, alguém que conhecia Ezequiel, que o respeitava, era arriscado demais. E se ela não acreditasse? E se contasse para ele? As consequências seriam terríveis. Mas o olhar dela... Havia algo no olhar de Ana Clara que me transmitia segurança. Uma bondade que eu não via nos olhos de mais ninguém naquela comunidade. Não consegui falar nada naquele momento. Apenas assenti com a cabeça, um gesto pequeno, quase imperceptível. Mas algo havia mudado dentro de mim. Aquele breve momento de conexão, aquela oferta de ajuda genuína, plantou uma sementinha de possibilidade no terreno árido do meu desespero. Não era um plano ainda, nem mesmo uma esperança concreta, mas era algo. Era a sensação de que talvez, apenas talvez, houvesse uma saída, que talvez eu não precisasse carregar aquele fardo sozinha para sempre. Aquela noite, pela primeira vez em muito tempo, rezei não para que Deus mudasse Ezequiel, nem para que me desse forças para suportar. Rezei pedindo coragem. Coragem para enxergar a verdade, por mais dolorosa que fosse, e coragem para, quem sabe um dia, buscar a minha libertação e a dos meus filhos. Aquele encontro com Ana Clara, aquela conversa breve e carregada de significado, foi o primeiro sopro de vento em velas que estavam murchas há tempo demais. Ainda não sabia para onde aquele vento me levaria, mas pela primeira vez senti que talvez houvesse um rumo diferente do naufrágio certo. Aquela conversa com Ana Clara, por mais breve que tivesse sido, acendeu uma brasinha no meio das cinzas que eram meus dias. Mas, meus queridos, uma brasinha no meio de um inverno rigoroso não faz verão. Os dias que se seguiram foram um misto de medo e uma vigilância interna que eu nunca tinha experimentado. Medo de que Ezequiel percebesse qualquer mudança em mim, qualquer desvio no meu comportamento subserviente de sempre. E vigilância, porque pela primeira vez eu comecei a observar meu marido não como o homem de Deus que eu deveria venerar, mas como um carcereiro. E essa nova perspectiva era assustadora. O primeiro grande desafio foi manter a fachada. Como sorrir e concordar quando por dentro eu estava questionando cada palavra, cada gesto dele? Como servir o café da manhã com as mãos trêmulas de quem passou a noite em claro, revivendo as humilhações
e ponderando as palavras gentis de Ana Clara. Ezequiel tinha um faro apurado para qualquer sinal de rebeldia, como ele chamava minha mais tênue expressão de vontade própria. Um olhar mais demorado, uma resposta que não fosse imediata e servil, tudo era motivo para um sermão, uma cara feia ou pior. Então, eu me tornei uma atriz canastrona talvez, mas que se esforçava ao máximo para representar o papel da esposa dócil e submissa. Era exaustivo. Chegava ao final do dia com os nervos em frangalhos, a cabeça doendo de tanta tensão. Lembro-me de pequenos atos quase imperceptíveis de resistência mental. Quando ele me criticava, em vez de internalizar a culpa como sempre fazia, eu tentava me lembrar do olhar de Ana Clara, da sua voz mansa dizendo, pode confiar em mim. Era como um escudo invisível, frágil, mas que me protegia minimamente das suas farpas. Se ele dizia que minha comida estava sem sal, eu pensava, pelo menos eu cozinho com amor e não com amargura como você vive. Se ele reclamava da poeira em cima de um móvel, eu pensava, essa casa é um mausoléu da sua vaidade, não um lar. Eram pensamentos secretos, perigosos, mas que me davam uma sensação minúscula de poder, de individualidade. Mas o medo era constante. E se ele pudesse ler meus pensamentos? A ideia me arrepiava. A atmosfera em casa tornou-se ainda mais pesada. Talvez Ezequiel, com sua intuição aguçada para o controle, tenha percebido algo diferente em mim, uma inquietação sutil, mesmo que eu me esforçasse para esconder. Ele ficou mais vigilante, questionando meus horários com mais frequência, perguntando sobre minhas conversas, mesmo as mais triviais. Qualquer visita à minha mãe, por mais rara que fosse, era precedida por um interrogatório e seguida por um relatório detalhado que eu tinha que fornecer. Senti que a corda estava ficando mais apertada. E havia os meninos. Mateus, meu filho mais velho, com seus 16 anos, estava cada vez mais arredio com o pai. Seus olhares para Ezequiel eram carregados de uma raiva contida que me preocupava. Eu tentava protegê-lo, intervir discretamente quando via que o confronto era iminente. Mateus, vá para o seu quarto, meu filho. Eu dizia, com uma calma forçada, tentando evitar que a fúria de Ezequiel se voltasse contra ele. Lucas, mais novo, se refugiava nos estudos e nos poucos amigos que tinha permissão para ver. E Lúcia, minha pequena, ainda tão inocente, mas que já sentia a tensão no ar, ficava mais agarrada a mim, como um pintinho buscando proteção sob as asas da mãe. O maior desafio era manter a esperança, mesmo que minúscula, de que as coisas poderiam mudar, enquanto a realidade diária me empurrava para o desespero. Cada dia era uma batalha silenciosa, travada dentro de mim e nas entrelinhas daquela casa opressora. A oferta de Ana Clara era uma luzinha no fim do túnel, mas o túnel parecia interminavelmente longo e escuro. E eu, sozinha, com 3 filhos para proteger, me sentia pequena demais para enfrentar a escuridão. Impulsionada pela fagulha de esperança que Ana Clara acendeu, comecei muito timidamente a pensar em formas de... não sei se de escapar, a palavra ainda era grande demais, assustadora demais, mas de talvez entender melhor minha situação, de buscar alguma validação externa para o que eu sentia. Minhas primeiras tentativas foram desajeitadas, ingênuas, e resultaram em fracassos que quase me fizeram desistir de vez. Lembro-me da primeira vez que tentei buscar alguma informação. Naquela época, não tínhamos a facilidade de hoje com internet e celulares. As informações eram escassas e o acesso difícil, principalmente para uma mulher na minha posição, vigiada de perto. Ouvi no rádio, por acaso, um programa que falava sobre bem-estar familiar, mas de uma forma muito genérica. Pensei que talvez em alguma revista feminina, daquelas que minha vizinha às vezes me emprestava escondido de Ezequiel, eu pudesse encontrar algo, alguma coluna de conselhos, alguma história parecida com a minha. Meu planejamento era simples. Na próxima vez que a vizinha, Dona Lourdes, viesse tomar um café, eu pediria disfarçadamente para ver as revistas dela, com a desculpa de procurar uma receita nova ou um modelo de bordado. Parecia inofensivo. A execução, no entanto, foi um desastre.
Quando Dona Lourdes veio, tagarelando sobre os netos, eu tentei conduzir a conversa para as revistas. Ela, muito solícita, me trouxe uma pilha, mas com Ezequiel em casa naquele dia, de folga, dos seus afazeres eclesiásticos, rondando a sala como um guarda, eu mal consegui folhear as páginas. Ele perguntava a todo momento o que eu estava procurando com tanto interesse, com um tom que me deixava gelada. Desisti, alegando que não havia encontrado o que queria. A razão da falha foi óbvia: a onipresença e o controle de Ezequiel. O impacto emocional foi devastador. Senti-me tola, incompetente. Se eu não conseguia nem olhar umas revistas em paz, como poderia sequer sonhar com algo maior? Aquele pequeno fracasso reforçou a voz de Ezequiel na minha cabeça. Você é incapaz, Antônia. Não serve para nada sem mim. A segunda tentativa foi um pouco mais ousada e o tombo foi ainda maior. Eu tinha uma prima distante, a Benedita, que morava numa cidade vizinha. Não nos víamos há anos, mas eu lembrava dela como uma mulher de opinião forte, que não levava desaforo para casa. Pensei que talvez ela pudesse me ouvir, me dar algum conselho, quem sabe até me oferecer um abrigo temporário, caso eu precisasse. O planejamento dessa vez envolveu uma pequena mentira. Disse a Ezequiel que uma tia muito querida da Benedita, que também era nossa parente distante, estava doente e que eu gostaria de fazer uma visita rápida, levar umas frutas. Ele, surpreendentemente, permitiu, talvez porque a tal tia era uma figura respeitada na família. A viagem foi curta, de ônibus. Encontrei Benedita. Ela me recebeu com a cordialidade distante de quem não tem muita intimidade. Tentei, com muito cuidado, sondar o terreno. Falei das dificuldades da vida de casada, de como às vezes me sentia incompreendida. Benedita ouviu com uma expressão impenetrável. E então veio o golpe. "Oh, Antônia", ela disse com um suspiro de enfado. "Homem é assim mesmo. Cabe à mulher ter paciência, ser sábia. Não adianta criar caso. Cuide da sua casa, dos seus filhos. Reze bastante, que Deus ajeita as coisas. E seu marido é um homem de Deus, não é? Certamente ele só quer o seu bem." Aquelas palavras foram como um balde de água fria. Saí de lá arrasada, sentindo-me completamente sozinha no mundo. A razão da falha, dessa vez, foi a mentalidade da época, a normalização do sofrimento feminino, a crença cega na figura do homem de Deus. Se nem minha própria parente, que eu considerava mais independente, me entendia, quem me entenderia? Voltei para casa com o coração ainda mais pesado. A pequena chama de esperança quase apagada. A ideia de que eu era a culpada, a desajustada, voltou com força total. Talvez Ezequiel tivesse razão. Talvez eu estivesse mesmo imaginando coisas sendo ingrata. Aqueles fracassos me empurraram de volta para a concha do silêncio e da resignação por um bom tempo. A jornada parecia impossível. Aqueles pequenos fracassos, por mais dolorosos que tivessem sido, não me afogaram completamente, embora por pouco. Algo teimava em me manter à tona. Talvez fosse o olhar dos meus filhos, cada vez mais conscientes da tristeza que me consumia. Talvez fosse a lembrança persistente da gentileza no olhar de Ana Clara. O fato é que, após um período de recolhimento e medo intensificado, a sementinha de mudança, mesmo pisoteada, voltou a querer brotar. Mas novos desafios surgiram, mais sutis e, por isso mesmo, mais perigosos. Ezequiel, com sua sensibilidade quase animal para qualquer alteração no meu comportamento, pareceu farejar minha inquietação interna, mesmo que eu me esforçasse ao máximo para ser a esposa de sempre. Ele não disse nada diretamente, não me acusou de nada específico, mas o controle se intensificou de maneiras sorrateiras. Começou a questionar ainda mais minhas idas à pequena mercearia do bairro, cronometrando meu tempo. "Por que demorou tanto, Antônia? Encontrou alguém na rua?" Perguntava com um tom casual, mas seus olhos me perscrutavam, buscando qualquer sinal de hesitação. Pequenos privilégios, como o de poder escolher o tecido para costurar uma roupa para Lúcia, foram revogados. "Eu mesmo comprarei o tecido."
Você não tem bom gosto para essas coisas, acaba escolhendo cores muito mundanas. Era um cerco que se fechava lentamente, minando minha já pouca autonomia. Sentia-me como um peixe numa rede. Cada movimento meu parecia apenas apertar mais os nós. Comunicar-me com Ana Clara tornou-se uma operação de guerra. Nossos encontros na escola dominical eram nossa única chance, mas Ezequiel, às vezes, aparecia de surpresa com a desculpa de ver como estavam as coisas ou de abençoar o trabalho das irmãs. Nessas horas, meu coração ia parar na boca. Trocávamos olhares cúmplices, palavras cifradas no meio das conversas sobre as crianças. Aquela passagem sobre a libertação do povo de Israel é tão bonita, não é, irmã Antônia? Dizia Ana Clara, com uma entonação que só eu entendia. E eu respondia, sim, irmã, Deus sempre ouve o clamor dos seus. Era nosso código secreto, nossa pequena rebelião. Mas aprendi com os fracassos. Aprendi, da maneira mais dura, que eu não podia contar com a compreensão fácil de parentes distantes ou com informações genéricas. A ajuda precisava ser específica, direcionada, e vir de alguém que realmente entendesse a profundidade do problema. E essa pessoa era Ana Clara. Aprendi também que a força bruta ou a confrontação direta com Ezequiel seria um suicídio. Ele era poderoso demais, articulado demais, e tinha a igreja inteira ao seu lado. Qualquer tentativa minha de denunciá-lo abertamente seria esmagada. A estratégia, se é que se pode chamar assim, precisava ser outra, silenciosa, invisível, como a de um rio subterrâneo que corre por baixo da terra até encontrar uma saída. Minha resiliência começou a se moldar nesse fogo. Cada vez que Ezequiel me humilhava e eu conseguia internamente não me desintegrar, sentia uma minúscula vitória. Cada olhar de apoio trocado com Ana Clara era um sopro de vida. Ela, com sua paciência infinita, começou a me ajudar a nomear o que eu vivia. Não era nervosismo meu, nem zelo excessivo dele. Era abuso. Abuso psicológico, controle, manipulação. Ouvir essas palavras, por mais duras que fossem, foi estranhamente libertador. Era como se, finalmente, alguém validasse a minha dor, a minha percepção da realidade. E essa validação foi crucial. Comecei a entender que o problema não estava em mim, mas nele. Meus filhos, principalmente Mateus, também foram um aprendizado constante. Via em seus olhos a dor de me ver sofrer e a raiva impotente contra o pai. Isso me dava forças para não desistir, mas também aumentava meu medo. O que aconteceria com eles se eu falhasse? Se Ezequiel descobrisse qualquer plano meu? O dilema era constante: protegê-los ficando ou protegê-los partindo. A balança começava a pender para a segunda opção, mas o caminho ainda era uma névoa densa e assustadora. O aprendizado era lento, doloroso, mas estava acontecendo. Eu estava deixando de ser apenas uma vítima passiva para me tornar alguém que, mesmo com medo, começava a buscar ativamente uma saída. Aquele sermão sobre disciplina e submissão, seguido da correção mais severa que Ezequiel me infligiu, não foi um ponto final, mas um acelerador. Nos dias e semanas que se seguiram, a tensão em casa tornou-se quase palpável, como uma corda de violino esticada ao máximo, prestes a arrebentar. Ezequiel parecia ainda mais irritadiço, mais desconfiado. Qualquer suspiro meu era interpretado como insatisfação. Qualquer demora em obedecer a uma ordem era vista como um ato de desafio. Lembro-me de uma noite em que ele me acordou no meio da madrugada, apenas para perguntar com quem eu sonhava. O absurdo da situação me gelou, mas precisei responder com a calma de um monge, dizendo que sonhava com anjos para aplacar sua paranoia crescente. O medo se tornou meu companheiro constante, um espectro que se sentava à mesa conosco, que dormia ao meu lado na cama. Medo de cada palavra, de cada gesto dele. Medo de que ele descobrisse minhas conversas secretas com Ana Clara, que se tornavam cada vez mais urgentes, mais focadas em uma única palavra: fuga. Começamos a nos encontrar rapidamente na sacristia, após as aulas das crianças, ou durante o breve momento
em que eu ajudava as Blues a guardar os materiais. Eram sussurros apressados, olhares cheios de significado. Precisamos ser cuidadosas, Antônia. Ele não pode desconfiar de nada, Ana Clara dizia, seus olhos transmitindo uma mistura de firmeza e preocupação. Os riscos eram imensos. Se fôssemos descobertas, as consequências seriam terríveis. Para mim, significaria um inferno ainda maior. Talvez um isolamento completo. Ou quem sabe o quê. Para Ana Clara, poderia significar a execração pública pela comunidade religiosa, a perda de sua reputação, de seu trabalho na igreja. Ela estava arriscando muito por mim. E a enormidade desse sacrifício pesava sobre meus ombros, mas também me dava uma força que eu não sabia que possuía. Eu não podia decepcioná-la. Eu não podia fraquejar. Meus preparativos eram quase todos internos. A maior parte do tempo era uma batalha mental para manter a calma, para não deixar o pavor transparecer no meu rosto ou na minha voz. Mas comecei em segredo absoluto a juntar algumas poucas coisas. Uma muda de roupa para cada um dos meninos e para Lúcia, escondida no fundo de uma velha mala de papelão que ficava esquecida no alto do guarda-roupa. Alguns documentos pessoais que consegui pegar na gaveta de Ezequiel num dia em que ele saiu apressado. E o pouco dinheiro que eu vinha economizando das raras compras da feira, moedas e notas amassadas, guardadas dentro de um livro antigo de receitas. Era quase nada, mas para mim representava a semente da minha liberdade. As noites se tornaram um tormento. Deitada ao lado de Ezequiel, fingindo dormir, eu repassava mentalmente cada detalhe do plano que Ana Clara e eu havíamos traçado. Era um plano simples, quase desesperado, mas era o único que tínhamos. Envolvia uma tia de Ana Clara que morava numa cidadezinha mais distante. Um lugar onde Ezequiel dificilmente nos procuraria, pelo menos não de imediato. Ana Clara tinha conseguido algum dinheiro com parentes e amigos de confiança para nossas passagens de ônibus e para os primeiros dias. A tensão chegou ao auge numa noite de sábado. Ezequiel estava particularmente exaltado. Havia tido algum desentendimento com um membro da igreja e descontou toda a sua frustração em mim com palavras ainda mais cruéis do que o habitual. Ele me proibiu de ir à igreja no dia seguinte, uma punição que para ele era severíssima, mas que para mim, naquele momento, pareceu um sinal. Um sinal de que a hora havia chegado. Naquela noite, depois que ele finalmente adormeceu, com seu ressonar pesado enchendo o quarto, eu tomei minha decisão. O medo ainda estava lá, roendo minhas entranhas, mas havia também uma nova sensação, a de que eu estava no meu limite. Não havia mais para onde recuar. Aquele seria o ponto final da minha submissão. O próximo passo seria em direção ao desconhecido, mas também em direção à esperança. A adrenalina me mantinha acordada, o coração batendo como um tambor no peito. Amanhã seria o dia em que eu tentaria romper as correntes. Aquele domingo amanheceu diferente de todos os outros. Não por causa do sol que brilhava como sempre, indiferente ao turbilhão dentro de mim, mas porque eu sabia que seria o último dia da minha vida como ela era. Ezequiel, cumprindo sua punição, saiu cedo para a igreja, sua Bíblia de capa preta debaixo do braço, a expressão severa de quem se sente o juiz do mundo. Vê-lo sair, o som da porta batendo atrás dele, foi como ouvir o tiro de largada para uma corrida desesperada. Eu estava sozinha com as crianças. A casa, normalmente um lugar de opressão, pareceu por alguns instantes um campo de possibilidades. Mas a sensação durou pouco. Logo o medo voltou a me assombrar. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a xícara de café. Tentei comer alguma coisa, mas o pão parecia areia na minha boca. Cada rangido da casa, cada barulho da rua me sobressaltava. E se ele voltasse mais cedo? E se alguém da igreja resolvesse aparecer para consolar a irmã Antônia em seu castigo? Minha mente criava 1000 cenários de desastre. Precisava ser rápida, precisa. Ana Clara e eu havíamos combinado tudo naqueles encontros furtivos. Ela me esperaria num ponto de ônibus um pouco mais afastado de casa, às 10 da manhã. De lá, pegaríamos outro ônibus para a rodoviária,
onde ela já teria comprado nossas passagens com nomes falsos. A ideia dos nomes falsos me dava calafrios, mas Ana Clara insistiu que era mais seguro. Com o coração martelando no peito, fui até o quarto dos meninos. Mateus já estava acordado, sentado na cama, me olhando com uma seriedade que não condizia com seus 16 anos. Ele sabia. Eu não precisei dizer nada. Nos últimos dias, eu havia tentado prepará-lo, com meias palavras, com olhares significativos. Ele apenas assentiu, os olhos cheios de uma mistura de medo e alívio. Mãe, eu ajudo, ele sussurrou. Lucas e Lúcia ainda dormiam. Acordá-los foi a parte mais difícil. Tive que inventar uma história sobre um passeio surpresa, uma visita a uma tia distante. Os olhinhos sonolentos de Lúcia me encarando com desconfiança quase me fizeram desabar. Mas papai não vai? Ela perguntou com sua vozinha doce. Papai está ocupado hoje, meu amor. Vamos só nós, respondi, tentando manter a voz firme. Enquanto vestia as crianças às pressas com as melhores roupinhas que tínhamos, cada peça de roupa parecia pesar 1 tonelada. A velha mala de papelão, já previamente preparada com o mínimo indispensável, estava escondida debaixo da minha cama. Puxá-la para fora sem fazer barulho foi uma verdadeira prova de nervos. Verifiquei pela 1000ª vez se os poucos documentos e o dinheiro estavam ali, no bolso interno da minha bolsa. Eram tão poucos os meus pertences, tão insignificante o valor material que eu carregava, mas ali estava a minha vida inteira, a promessa de um recomeço. Minha determinação era uma chama frágil, ameaçada a todo instante pelo vento do pavor. Eu pensava em Ezequiel na sua fúria quando descobrisse. Ele não me perdoaria, ele me caçaria, e se ele nos encontrasse? A imagem do seu rosto contorcido de raiva me paralisava por instantes. Mas então eu olhava para os meus filhos, para a inocência de Lúcia, para a tristeza resignada nos olhos de Lucas, para a esperança assustada no rosto de Mateus. E a chama da determinação voltava a arder. Era por eles. Era finalmente por mim. Fechei os olhos por um segundo, pedi a Deus, ao meu Deus, não ao Deus de Ezequiel, que nos protegesse. E então abri a porta. O corredor parecia interminável. Cada passo era uma vitória e um risco. Estávamos a caminho. Sair pela porta dos fundos, que dava para um pequeno quintal nos fundos da casa, pareceu mais seguro do que pela porta da frente. O portãozinho de madeira rangeu alto, um som que, para mim, ecoou como um trovão. Olhei para trás uma última vez, para aquela casa que tinha sido meu lar e minha prisão por 22 anos. Não senti saudade, apenas um alívio doloroso, como o de quem se livra de um peso enorme, mas que deixa as feridas profundas. Mateus segurava ali a mão de Lúcia e Lucas vinha logo atrás de mim, carregando uma pequena sacola com os brinquedos preferidos da irmã. Eu guiava o pequeno grupo, o coração na boca, olhando para todos os lados, temendo ver um vizinho curioso, alguém que pudesse avisar Ezequiel. A rua estava relativamente calma para uma manhã de domingo. O sol já começava a esquentar o asfalto. O cheiro das acácias floridas na calçada invadiu minhas narinas, um cheiro que, por um instante, me pareceu o aroma da liberdade. Mas o medo não me dava trégua. Cada carro que passava, cada pessoa que cruzava nosso caminho, me fazia prender a respiração. As crianças estavam silenciosas, sentindo a gravidade do momento, mesmo sem entender completamente. Lúcia, a certa altura, perguntou por que estávamos andando tão rápido e por que eu não parava de olhar para trás. É parte da surpresa, meu amor. Menti, com a voz embargada. O ponto de ônibus combinado com Ana Clara parecia estar a quilômetros de distância, embora fossem apenas algumas quadras. Minhas pernas doíam, não pelo esforço, mas pela tensão. Quando finalmente avistei a placa azul do ponto, meu coração deu um salto. E lá estava ela, Ana Clara, em pé ao lado de um banco, com uma sacola de compras na mão, como se estivesse apenas esperando o ônibus para ir ao mercado. Sua calma aparente era um bálsamo para meus nervos em frangalhos. Ao nos ver, um sorriso discreto, mas cheio de alívio, iluminou seu rosto. Graças a Deus vocês chegaram, ela sussurrou,
me abraçando rapidamente. O abraço dela foi forte, transmitindo uma segurança que eu precisava desesperadamente. Ela entregou para Mateus a sacola, que continha alguns lanches e água. O ônibus para a rodoviária já deve estar chegando. Fiquem tranquilos, eu vou com vocês até lá. A presença dela ali, firme e serena, era a minha âncora. Entramos no primeiro ônibus que apareceu quase vazio. Sentei-me perto da janela, com Lúcia no colo, e Ana Clara ao meu lado. Mateus e Lucas sentaram-se no banco da frente. A cada parada do ônibus, meu coração se apertava. E se Ezequiel já tivesse dado por nossa falta? E se ele estivesse nos procurando? A viagem até a rodoviária pareceu uma eternidade. O barulho do motor do ônibus, as conversas de outros passageiros, tudo parecia distante, abafado pela minha própria ansiedade. Quando finalmente chegamos, a rodoviária estava um caos. Gente indo e vindo, malas arrastando, o som dos alto-falantes anunciando partidas e chegadas. Ana Clara nos guiou com segurança pelo meio da multidão, direto para a plataforma onde nosso ônibus já estava estacionado. As passagens ela me mostrou rapidamente. Estavam com nomes que eu nunca tinha ouvido antes. Joana e seus filhos, Pedro, Tiago e Maria. Aquilo me deu um arrepio. Eu estava deixando de ser Antônia Silva, a esposa do pregador Ezequiel Santos. Estava me tornando Joana, uma desconhecida, fugindo para o nada. Ao subir os degraus do ônibus, olhei para Ana Clara. Seus olhos estavam marejados. Vão com Deus, Antônia. Ou melhor, Joana, ela disse com um sorriso triste. Eu vou dar um jeito de manter contato, não se preocupe. Vocês vão ficar bem. Ela me entregou um envelope. Aqui tem um pouco mais de dinheiro e o endereço da minha tia. Ela está esperando por vocês. Abracei-a com força, as lágrimas finalmente rolando pelo meu rosto. Obrigada, Ana Clara. Obrigada por tudo. Que Deus te pague. Ela apenas apertou minha mão. As portas do ônibus se fecharam com um silvo. O motor roncou. E então, lentamente, o ônibus começou a se mover. Olhei pela janela e vi Ana Clara parada na plataforma, acenando discretamente, até que sua imagem se tornou um pontinho e desapareceu. Eu estava a caminho com meus 3 filhos, rumo a um futuro incerto, assustador, mas pela primeira vez em muitos anos, com uma pequena, minúscula possibilidade de ser um futuro meu. Assim que o ônibus deixou os limites de Campinas, um soluço forte escapou do meu peito. Um som que eu vinha aprendendo há horas, há anos talvez. As lágrimas vieram em cascata, quentes e amargas, mas também com um quê de alívio. Lúcia, assustada, começou a chorar também, e eu a abracei forte, embalando-a no meu colo, sussurrando palavras de consolo que eu mesma precisava ouvir. Mateus, ao meu lado, apenas segurou minha mão, seus dedos finos apertando os meus com uma força surpreendente. No seu rosto jovem, uma expressão de quem tinha envelhecido 10 anos em um único dia. Lucas, no banco da frente, olhava fixamente pela janela, o maxilar cerrado, como se estivesse lutando contra suas próprias emoções. O estado emocional em que eu me encontrava era um emaranhado indescritível. Havia o medo paralisante de ser descoberta, de Ezequiel nos encontrar. A cada cidadezinha que o ônibus cruzava, eu olhava para as ruas com apreensão, como se ele pudesse surgir a qualquer momento. Havia a culpa, aquela velha conhecida, martelando na minha cabeça. Você abandonou seu lar. Você está arrastando seus filhos para o desconhecido. Você é uma péssima mãe, uma péssima esposa. Eram os ecos da voz de Ezequiel, tão internalizados que pareciam meus próprios pensamentos. Mas, por baixo de tudo isso, havia uma sensação nova, frágil, mas persistente. A liberdade. Era uma liberdade assustadora, cheia de incertezas, mas era minha. Eu tinha tomado uma decisão. Eu tinha agido. Pela primeira vez, eu era a protagonista da minha própria história, e não uma coadjuvante no drama de Ezequiel. A viagem foi longa e cansativa. As crianças, exaustas pela tensão e pela noite mal dormida, acabaram adormecendo. Lúcia no meu colo, Lucas encostado no ombro de Mateus. E eu fiquei ali, velando o sono deles
enquanto a paisagem lá fora se transformava. Campos verdes, pequenas cidades, o sol se pondo no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo. Era como se o mundo estivesse me mostrando que havia beleza além das paredes da minha antiga casa. Chegamos à pequena cidade do interior, destino final da nossa fuga. Já era noite alta. O lugar era minúsculo, silencioso, com ruas de paralelepípedos e casas antigas. A tia de Ana Clara, Dona Ermelinda, uma senhora de cabelos brancos e olhar bondoso, nos esperava na rodoviária improvisada, que não passava de um ponto coberto na praça principal. O alívio de vê-la ali, conforme o combinado, foi imenso. Ela nos recebeu com um abraço caloroso, como se fôssemos da família. Sejam bem-vindos, meus filhos. A casa é simples, mas o coração é grande, ela disse, com um sorriso que me aqueceu a alma. Os primeiros dias na casa de Dona Ermelinda foram estranhos. A sensação de ser uma fugitiva, uma impostora usando o nome de Joana, era constante. Eu acordava no meio da noite, o coração aos pulos, pensando ter ouvido a voz de Ezequiel. Olhava para os meus filhos dormindo no quarto improvisado que ela nos cedera, e sentia um misto de amor e pavor. O que seria de nós? Como eu conseguiria sustento? Como os protegeria? A incerteza era um monstro que me assombrava. Dona Ermelinda era um anjo. Não fazia perguntas, apenas nos acolhia, nos alimentava, nos dava o espaço que precisávamos. Por ela soube, através de um recado que Ana Clara conseguiu enviar por uma vizinha que viajava para a região, que Ezequiel estava furioso, que ele havia dito na igreja que eu estava mentalmente perturbada, que tinha fugido com as crianças sob má influência. Ele se vitimizava, como sempre, tentando preservar sua imagem imaculada de homem de Deus e marido sofredor. Aquilo me enojou, mas também me deu mais certeza de que tinha feito a coisa certa. A comunidade, soube depois, ficou dividida. Alguns acreditavam nele cegamente, outros, os mais próximos de Ana Clara, ou aqueles que talvez já desconfiassem da santidade de Ezequiel, ficaram com uma pulga atrás da orelha. Mas naquele momento, nada disso importava tanto quanto a nossa segurança imediata. A mudança era palpável. Eu tinha rompido com o passado de uma forma drástica. Não havia mais volta. O caminho à frente era desconhecido, cheio de perigos, mas pela primeira vez eu sentia que estava caminhando com meus próprios pés, mesmo que trôpegos. A liberdade tinha um preço alto, e eu estava apenas começando a entender qual seria. Os primeiros meses na casa de Dona Ermelinda, naquela cidadezinha pacata onde ninguém nos conhecia, foram como emergir de um longo mergulho em águas escuras e profundas. Eu ainda estava ofegante, desorientada, mas pela primeira vez em mais de 2 décadas, eu podia respirar um ar que não era pesado pela presença de Ezequiel. A cura, meus queridos, a cura não é uma linha reta. É um caminho tortuoso, cheio de altos e baixos, de dias em que você se sente forte como uma rocha e outros em que desaba como um castelo de cartas. O primeiro grande desafio foi lidar com o silêncio. Um silêncio que, a princípio, era assustador. Eu estava tão acostumada com a atenção constante, com a voz dele ditando as regras, que a ausência disso tudo me deixava perdida. Lembro-me das primeiras noites em que eu acordava sobressaltada, procurando por ele no quarto, o coração disparado, até perceber que ele não estava ali, que eu estava segura. Demorou para que o silêncio se tornasse sinônimo de paz, e não de um perigo iminente. A busca por sustento foi uma luta árdua. Eu não tinha profissão, não tinha experiência de trabalho fora de casa. Tudo o que eu sabia era cuidar de um lar e de crianças. Dona Ermelinda, com sua bondade infinita, me apresentou a algumas famílias da cidade. Consegui alguns trabalhos como diarista, faxinando casas, lavando e passando roupas. O dinheiro era pouco, mal dava para nossas necessidades básicas, mas era meu, ganhado com o suor do meu rosto. Lembro-me da primeira vez que comprei pão com o meu próprio dinheiro. Parecia o pão mais gostoso do mundo. Era o pão da dignidade, da autonomia. Cuidar das crianças nesse período também foi um desafio. Mateus, meu mais velho, tornou-se meu braço direito,
ajudando com os irmãos mais novos, fazendo pequenos bicos na vizinhança para complementar nossa renda. Ele amadureceu rápido demais, carregando responsabilidades que não deveriam ser dele. Lucas, mais introspectivo, se refugiou nos livros que Dona Ermelinda tinha em casa, encontrando um mundo de aventuras que o ajudava a esquecer a dureza da nossa realidade. E Lúcia, minha florzinha, aos poucos foi perdendo aquele ar assustado e voltando a sorrir com mais frequência. Ver a leveza voltando aos olhos dos meus filhos era o meu maior alento. A reconstrução da minha autoestima foi um processo lento, como o de uma planta que depois de muito tempo na sombra, volta a receber a luz do sol. Cada pequena conquista era um tijolinho a mais nesse edifício. Conseguir um novo trabalho, aprender a fazer um prato diferente que Dona Ermelinda me ensinava, ver meus filhos tirando boas notas na escolinha simples da cidade. Coisas pequenas, mas que me mostravam que eu era capaz, que eu tinha valor para além de ser a esposa de Ezequiel. Ana Clara, mesmo de longe, continuava sendo meu farol. Trocávamos cartas escondidas, enviadas por meio de conhecidos confiáveis. As palavras dela eram de encorajamento, de força. Ela me lembrava constantemente de que eu não estava sozinha, de que minha coragem tinha inspirado outras mulheres silenciosamente. A fé, essa foi uma das áreas mais difíceis de ressignificar. Ezequiel tinha usado a Bíblia, a igreja, o nome de Deus para justificar sua crueldade. Por um tempo, senti uma aversão profunda a tudo o que se relacionasse com religião. Como poderia um Deus de amor permitir tanto sofrimento em seu nome? Mas aos poucos, com a ajuda das conversas com Dona Ermelinda, que tinha uma fé simples e genuína, e com as palavras de Ana Clara, comecei a separar o joio do trigo. Comecei a entender que a fé de Ezequiel era uma distorção, uma ferramenta de poder e controle. O Deus em quem eu queria acreditar era um Deus de compaixão, de justiça, de amor incondicional. Encontrei consolo em orações silenciosas, em momentos de contemplação da natureza, na bondade das pessoas que cruzaram nosso caminho. Minha fé tornou-se algo mais íntimo, menos dogmático, mais libertador. Lembro-me de um dia, sentada na varanda da casa de Dona Ermelinda, observando um beija-flor pairando sobre as flores do jardim. Naquele instante, senti uma paz tão profunda, uma conexão com algo maior, que soube que Deus estava ali, naquele pequeno milagre da natureza, e não nos sermões inflamados e cheios de julgamento de Ezequiel. Foi um momento de epifania, de redescoberta. O processo foi longo, levou anos. Houve recaídas, momentos de desespero, de saudade de uma estabilidade que, mesmo opressora, era conhecida. Mas a cada passo eu me fortalecia. Reaprendia a confiar em mim mesma, a valorizar minha liberdade. E, acima de tudo, aprendi a ser Antônia novamente. Não a Antônia, esposa de Ezequiel, mas Antônia, mãe, mulher, ser humano, com seus defeitos e qualidades, mas finalmente dona de si. Hoje, aqui nesta minha casinha em Campinas, para onde voltei muitos anos depois, quando a poeira já tinha baixado e eu me sentia forte o suficiente para encarar as lembranças da cidade onde tudo começou, vejo como a vida pode ser surpreendente. Levo uma vida simples, sem luxos, mas rica de afeto e de paz. Aquela paz que eu tanto sonhava, que parecia inatingível, hoje é minha companheira de todas as horas. Meus filhos cresceram, cada um seguiu seu caminho, construíram suas famílias. Mateus é um homem bom, trabalhador, um pai dedicado, embora ainda carregue nos olhos aquela seriedade de quem viu coisas demais cedo demais. Lucas se tornou professor, apaixonado por palavras, assim como eu secretamente fui. E Lúcia, minha Lúcia, é a alegria da família, com seu sorriso fácil e seu coração generoso. Eles me deram netos lindos que enchem esta casa de barulho e de vida nos finais de semana. Cozinhar para eles, contar histórias, ouvir suas gargalhadas, são essas as pequenas alegrias que preenchem meus dias. Aprendi que a felicidade não está nas grandes conquistas, nos aplausos do mundo, mas nos momentos singelos, na serenidade de um fim de tarde,
no abraço apertado de um neto, na certeza de ter um lugar para chamar de seu, onde se pode ser quem realmente é, sem medo e sem máscaras. Encontrei um grupo de convivência para idosos aqui no bairro, onde faço artesanato, troco receitas, compartilho experiências. São mulheres como eu, com suas próprias histórias de lutas e superações. E nessa troca, a gente se fortalece, se reconhece. A fé continua sendo meu esteio, mas uma fé leve, que me conforta e me inspira a ser uma pessoa melhor a cada dia. Uma fé que me ensinou que o maior templo de Deus é o nosso próprio coração, quando ele está limpo e cheio de amor. Olhando para trás, para aquela Antônia jovem e assustada, sinto uma imensa compaixão, mas também um orgulho danado. Orgulho da força que ela encontrou, mesmo sem saber que a tinha. Orgulho da coragem que ela teve de romper com um ciclo de sofrimento que parecia interminável. A maior lição que aprendi nessa longa jornada é que ninguém merece viver sob o jugo da opressão, seja ela física, emocional ou espiritual. Ninguém tem o direito de apagar o brilho do outro em nome de nada, nem mesmo de Deus. Aprendi que a submissão cega não é virtude, é anulação, e que o verdadeiro amor, a verdadeira fé, libertam, não aprisionam. Sei que muitas mulheres, e talvez até homens, ainda vivem em silêncio o que eu vivi, presas em relacionamentos abusivos, com medo de romper, com vergonha de pedir ajuda, convencidas de que a culpa é delas. Para vocês eu digo, não se calem, procurem ajuda, confiem na sua intuição. Se algo dentro de vocês grita que aquilo não está certo, escutem essa voz. Ela é a voz da sua alma pedindo socorro. Existe vida após a dor. Existe luz após a escuridão. A jornada pode ser difícil, solitária às vezes, mas a paz de espírito, a liberdade de ser quem você é, não tem preço. Eu não me tornei uma heroína de contos de fadas, nem uma líder de movimentos. Minha vitória foi silenciosa, pessoal. Foi a vitória de reconquistar a mim mesma, de encontrar a minha voz, de construir uma vida digna e cheia de significado, apesar das cicatrizes. E hoje, com o coração sereno e a alma em paz, posso dizer que venci. Venci o medo, venci a desesperança, venci a mim mesma, aquela parte de mim que duvidava da minha própria força. E essa, meus queridos, é a maior vitória que alguém pode alcançar, que a minha história, de alguma forma, possa tocar o coração de quem precisa e acender uma pequena luz de esperança. Porque sempre, sempre há uma fresta por onde a luz pode entrar, e ela vale a pena ser buscada. Sempre.